no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Metrópole FM, informa a hora certa. 7h55. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, eu viu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, eu viu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor.
Começa agora, na Metrópole FM, programa Fonte da Vida. Apresentação Cristóvão Júnior. E é isso aí, Fonte da Vida chegando para você agora às 8 horas em ponto na Metrópole FM 105.9, a sua rádio, a sua voz. Boa noite, seja bem-vindo na nossa segunda-feira, começando o mês de maio com o Senhor Jesus. É isso aí, gente, dia de perguntas e respostas. Você que está acompanhando a gente aí pela 105.9, você que está pelo nosso Facebook da Metrópole FM ou pelo canal do YouTube acompanhando a live aqui dessa programação, pode estar nesse momento fazendo a sua participação, porque hoje teremos o nosso bate-papo muito edificante, como diz a palavra Sérgio Alves, e o tema será o medo. O tema de hoje é medo, então você quer mandar alguma pergunta sobre essa área, faça o envio da sua pergunta para o nosso WhatsApp 65996306116, ou ainda você pode estar perguntando lá pelo Facebook ou pelo YouTube. Coloque o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe essa live com as pessoas que você sabe que tem curiosidade sobre esse tema, sobre o medo. Você sabe que a pessoa tem ali sempre essa dificuldade, passa por esses momentos aí, esses percalços, desse sentimento tão ruim que domina a gente muitas vezes na nossa vida, em várias áreas, tanto na nossa vida natural como espiritual. Isso toca muito a gente. Então vamos bater um papo sobre esse tema hoje. Você pode estar participando ativamente e auxiliando outras pessoas com isso. E para começar a nossa noite, vamos com a nossa frase do dia, para já edificar nosso coração. E a frase de hoje diz o seguinte para nós: só amaremos a Deus se o conhecermos. É buscando que o conhecemos. É isso aí, gente. Só amaremos a Deus se o conhecemos. E é buscando que o conhecemos. Tem que ter uma participação nossa. Deus deu liberdade para que nós possamos escolher por Ele. Não é imposição, não é algo que nos ali abafa. Deus não, Ele tem um caminho de amor, Ele nos propõe, mas nós temos que desejar esse caminho. Então, se a gente abrir o coração e começar a buscá-lo, Deus vai abrindo para nós a realidade de quem Ele é. E vamos ouvir então essa frase, o texto de onde ela foi extraído, devocional Deus Fala Com Você, canal que sempre leva edificação para você da TV Menorá. Vamos lá nesse momento de edificação com a frase do dia. Frase do dia. Frase do dia. A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você? Programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje 1º de maio e nós vamos aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler aqui o texto e o título do texto é Como Amar Sem Conhecer? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Provérbios 19, versículo 21. Salmos 37, versículo 4. Será que você se agrada de Deus? Será que você ama a Deus? Como amar um ser sem conhecê-lo? As pessoas não amam a Deus porque não o conhecem. Portanto, se quisermos amar ao Senhor, teremos de conhecê-lo. Precisamos compreender que tudo o que temos e tudo o que somos é fruto da misericórdia de Deus. Como você trabalharia e ganharia dinheiro se Deus não lhe desse saúde? Em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito: quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Nós fomos chamados para propagarmos a verdade divina e para levarmos o conhecimento de Deus aos demais. Mas somente seremos instrumentos do Senhor se o tivermos em primeiro lugar em nosso coração. Deus abençoe você com mais essa revelação do Senhor para a tua vida. A palavra de Deus sendo propagada para você todos os dias através do Devocional Mesa dos Pães. Até mais
Deus fala com você? Agora vejo e me arrependo. Não quero mais perder tempo. Quero aproveitar a chance. Tua presença não posso perder. Da tua parte, Senhor, quero ter misericórdia, assim como também tu tens de mim. Senhor, eu libero perdão. Cadeias, me livra da prisão, Senhor, quero paz e comunhão, sou membro do teu corpo, me une ao meu irmão, Senhor. Programa Fonte da Vida volta em instantes. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. 8h10. Você está ouvindo programa Fonte da Vida.
É isso aí, Fonte da Vida voltando agora, 8 horas e 10 minutos na Metrópole FM 105.9, levando vida pra você, levando também muita edificação, sempre dando pra você a dica de onde você pode estar se alimentando, gente. O importante é a gente ter uma mesa pra gente poder comer todos os dias com alimento, e o alimento dá crescimento é a palavra de Deus. E sempre damos a dica pra você aqui do nosso canal do Telegram, da TV Menorá, esse canal de edificação, você pode estar acessando, ó, aqui, vai lá, linka no canal do Telegram, se inscreve, adiciona e você todos os dias vai receber essas mensagens que nós lemos aqui do Devocional Deus Fala Com Você. Todas as manhãs é adicionado no canal do Telegram o link para você acessar as mensagens, para você ter um momento de leitura, de oração, de louvor a Deus, porque essa mensagem é completa, né? Você encontra o texto, você encontra a meditação, você encontra uma direção de oração, encontra ali ainda uma dica de nutrição espiritual da TV Menorá e também um louvor já para poder adorar a Deus. Então é um canal completo para você estar acessando e sendo edificado. E se você tá vendo aí que tá tendo alguns problemas na rede social, quer ter uma segurança para receber sempre essas mensagens, você pode fazer sua inscrição lá no canal da TV Menorá. Quem tá comigo aqui no Facebook pode ver, você acessa TV Menorá, vai no canal blog e logo no começo tem lá o blog da TV, você tem o seu nome e o seu e-mail para colocar e adicionar. E em breve você passará a receber no seu e-mail diretamente as mensagens da TV Menorá com o devocional diariamente e outras mensagens levando conteúdo para o teu coração, para o seu crescimento de vida. Então vai lá, se inscreve, coloca o seu nome, seu e-mail para você ser mais uma pessoa listada aí na TV Menorá e receber edificação espiritual. Gente, agora vamos no quadro com parceria nossa, mais um programa da TV Menorá, que é o programa Vinde a Mim, e tivemos aqui um bate-papo com o Daniel Santiago, falando sobre a sua vida na família no reino, suas experiências em família. Então vamos ouvir aqui o compartilhado do Daniel Santiago, Família do Reino. Isso aí, Matheus, esse é o pessoal que tá ligado. Muito bacana, obrigado a todos vocês que estão nesta manhã aí participando com a gente aqui no Vinde a Mim. Hoje nós estamos aqui com a presença do Daniel Santiago, que vai contar um pouco mais das suas experiências com Deus dentro da família. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, Matheus, bom dia a todos os irmãos aqui da mesa e todos que não estão nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a todos. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Vinde a Mim. E conta pra nós aí, Daniel, quais as experiências que Deus pôde proporcionar pra ti dentro da família? Eu creio que a maior parte das experiências, assim, irmão, é realmente na parte do perdão. É uma parte que é bem ativa, assim, eu acho que em qualquer família, qualquer família dentro de casa, tá vivendo sempre numa família, tu tem alguma coisa pra consertar. Pedir perdão. Então conta pra nós aí, qual é que é as situações, geralmente, no caso assim, você tem um irmão mais velho, né? Sim, eu tenho um irmão mais velho de 28 anos. Pode abrir o coração, não tem problema. Vai, irmão mais velho, sempre dá um problema. E sempre assim, né? Vocês já acabaram conhecendo a palavra de Deus, né? Já vieram pra igreja, toda a família, assim? Sim, eu não sei bem a história quanto ao fato dos meus pais terem chegado na igreja, mas quando eu nasci, meus pais já faziam parte do corpo. Bacana. Aí eu cresci já ouvindo a palavra. Já ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito bom. E conta pra nós aí, então, algumas experiências como é que você acabou descobrindo sobre o perdão e o desafio de chegar, né, pro familiar ali, não sei se quem que era a experiência, né, se era com o irmão, pai ou mãe, né, é com todo mundo sempre, né? O primeiro contato provavelmente foi em algum culto, mas eu lembro de uma experiência há muito tempo atrás, alguns anos já. Eu tava lavando o carro com meu pai e ele me mandou fazer alguma coisa e eu meio que fiz de uma forma errada, né? E ali já deu uma torcida no bigode, né? Que nem ele falou. E aí eu meio que me senti rejeitado, né? Porque ele tinha sido mais ríspido comigo e eu acabei correndo direto pro quarto. E naquele momento ali eu tava com um coração bem duro, bem irado, e eu pensei assim, cara, não vou deixar isso aqui assim, eu vou... algum jeito eu vou tirar isso aqui do meu coração. E na hora me veio o livro Rejeição, Dor Curável. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ler esse livro e eu vou ler ele do início ao fim, no menor tempo possível. Quando eu terminar, eu falei, eu vou perdoar aquele velho. Eu falei bem assim. Não deu outra. Eu terminei de ler o livro, acho que era perto da hora do almoço ali. Eu cheguei nele e pedi assim, pai, eu falei que eu ia perdoar ele, né? Mas pai, eu quero te pedir perdão. Não quero
liberar perdão, eu quero pedir perdão porque eu agi de forma errada, eu devia ter recebido ali a tua correção e acabei me irritando com o senhor. E a reação dele ali ao escutar isso de ti, não sei se ele pensava que tu teria essa atitude ou não. Se eu não sei se ele pensava que eu ia fazer aquilo ali, mas no momento ele me liberou o perdão e ele também me pediu perdão porque tinha sido um pouco mais duro comigo, que ele devia ter tido um pouco mais de paciência. Essa questão entre eu e o pai, assim, a gente é bem parecido nessa área, a gente acaba se estressando um pouco demais às vezes. Mas paciência. É a maneira que Deus vai ajustando as coisas, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Acredito que todo mundo já deve ter passado por isso. Não sei se o Luciano ou a Marilena querem comentar algo também. Aquela quer falar, Maria? Não, eu só ia contar que a mãe dele, a Márcia, veio aqui, contou essa história e provavelmente ficou na mente de todos ali da família ali. Assim, ficou assim marcado. Essa história do carro que eu contei foi há anos atrás. Essa que ela contou foi há algum tempinho mais recente. Tá. São duas histórias diferentes. A história do carro tá sempre em meio, né? O carro, acho que o carro tem alguma coisa com o carro. Daniel, eu sempre gosto de falar um pouquinho assim, de tocar nesse assunto por causa da idade, né? Tu tem em torno de 20 anos, né? Eu tenho 21. 21 anos. Passou da fase, aqui nós chamamos a fase. Aquela fase. Tem uma fase, né? Que todos os filhos dos irmãos passam. Então nós temos aí pais ouvindo, depois nós temos aí provavelmente adolescentes um dia vão ouvir isso aqui, ficou hospedado no YouTube. Aquele período ali da transição, né, de infância para adolescência, juventude, eu tô na igreja, mas aí tem lá a gurizada da escola, do trabalho, são outras propostas, aí tu ouve uma coisa em casa, na igreja, mas como é que tu lidou com esse momento, assim? Compartilhe um pouquinho com os ouvintes aí. Essa questão de ter influência de amigos sempre foi bem ativa na minha vida, porque às vezes eu até ia contra os meus pais. Eu não necessariamente desobedecia eles, mas a ideia de desobedecer tava na cabeça. Mas eu, graças sempre a Deus... ser o contra, né? Mas graças a Deus, assim, como eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu tinha um amparo ali para saber que se eu estivesse desobedecendo eles, eu estava desobedecendo a autoridade, né? Aí a justiça divina veio sobre mim, né? Aí eu estou desobedecendo a autoridade, não é questão de só desobedecer pai e mãe. Estou desobedecendo uma ordem divina de que eu tenho que respeitar o que eles estão dizendo. Mesmo que eu acho que é chato. Tem uma certa época que os filhos acham pai e mãe meio chato, né? É complicado essa parte. Eu vejo que a juventude, assim, ela tem uma certa restrição perante as pessoas de mais idade, né? Os mais velhos, né? E querem sempre dar o contra, mas a gente... Tu recebe, assim, ensinamentos, a sabedoria que vem dos teus pais, hoje tu tem mais consciência disso? Ou ainda há uma resistência? Em certos pontos até tem uma resistência. Que nem a história que a mãe contou do carro lá, eu estava meio resistente ao que eles queriam fazer. Mas... certas situações na minha vida, assim, eu passei por uns momentos meio difíceis na minha vida há uns tempos atrás e eu tive uma conversa com meu pai. Ele viu que eu estava triste, era de madrugada, e ele foi conversar comigo e ele citava a palavra, ele me dava exemplos do que aconteceu na vida dele, e isso era uma... como é que eu posso dizer? Eu posso ver que ele passou por coisas tão piores que eu, e eu posso tirar um exemplo daquilo ali, só eu me basear na palavra que eu vou conseguir passar por qualquer situação, não importa o quão ruim ela esteja. É isso aí. Tu ter sido criado na igreja, ninguém nasce na igreja, a gente já falou, nasce no hospital, né? Então, brincou ali, né? Não perguntar isso. Exatamente, ele disse que não era para perguntar para ele se tinha nascido na igreja, ele tinha nascido lá no HCB, né? Enfim, né? É só para descontrair um pouquinho, ele tá um pouquinho nervoso. Um pouquinho. Essa questão, né, da gente ter sido criado, né, nascido dentro da igreja, e para os pais hoje, né?
é difícil de colocar a pergunta assim, né? É porque às vezes o filho olha para o procedimento do pai, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática lá em casa, né? Mas isso te ajudou, né? Uma por ser filho de militar, tu aprendeu bastante o que é uma submissão à autoridade, porque tu viu o teu pai fazer isto, né? Então tu te espelhou muito nisso, né? E para os pais hoje, assim, né? Um recado, assim, um conselho, né? Porque todos passam por esses períodos, por essas fases, por essas oscilações, né? O que te deixou, assim, de exemplo na vida do teu pai, da tua mãe, como cristãos, assim, que te admirou, que te chamou a atenção, algo que marcou na tua vida, que tu lembra, assim, diz, não, isso aqui, que tu viu, assim, é Deus na vida deles? Olha, foi questão de... Eu sei que meus pais jejuaram e oraram muito por mim. Eu cheguei, numa época eu estava trabalhando no hospital e eu estava meio mal e me indicaram que eu fosse conversar com a psicóloga lá do HCB. Em 2 sessões, ela falou que eu achava que eu já estava com depressão. E naquela época eu sei que meus pais estavam orando bastante por mim. E eu conversei com eles, assim, e eles me disseram que não tinha problema se eu quisesse deixar que ia ficar tudo bem. E eu me admiro realmente que eles não pararam de orar por mim. Porque eu sei que eles oraram, eu sei que eles jejuaram. Ficaram eu na sei que eles pagaram ali. um preço para que eles soubessem que eu estava bem, para eles pedirem a ajuda do Senhor Jesus Cristo, para que eu não me deixasse cair naquele momento. Amém. O respaldo da oração e do jejum. Sim. É interessante isso aí, né? E para complementar, assim, né? Tocar um pouquinho na minha vida, né? Quando eu soube também, da mesma maneira que tu, que o meu pai, que minha mãe estava orando por mim, isso me causou constrangimento, sabe? Isso me causou, tipo, um temor, assim, não, pô... Os meus atos não são só... não reflete só em mim, né? Reflete em toda a família, né? Quando a pessoa, né, tá naquela adolescência, a gente olha o pai e a mãe como um Deus falho, né? Eu via isso assim, não, mas tá cheio de falha, mas tu fala de mim, não sei o quê. Mas aí quando tu vê que o teu pai... não tô querendo julgar, tá, pai? Tá tudo certo. Não vamos ajeitar problema aqui ao vivo, né? Mas eu digo assim... Qualquer coisa é só 70, o espaço é aberto hoje, né? Nós estamos em família. Assunto é família, né? Mas eu digo assim, a gente tem uma visão muito errada quando a gente tá passando por aquele momento da adolescência, né? A gente parece que não consegue enxergar os pais como alguém que vai ser teu companheiro, que vai te ajudar nas tuas dificuldades, né? Mas depois que tu passa por aquilo e tu viu o preço que teu pai pagou, que teu pai ficou mal por causa daquilo, aquilo te constrange, né? E tu não quer nunca mais voltar a ter aquele sentimento, nunca mais voltar a ser assim, né? Só que eu vejo assim que é uma coisa que Deus faz no nosso interior e cada pessoa passa disso de uma maneira diferente, né? É verdade. E às vezes é difícil para um pai pensar que um filho vai ter que passar por isso, mas é preciso, né? É um vale da sombra e da morte, assim, né? De uma maneira mais metafórica, assim, né? Exato, todo mundo vai passar por isso. Hoje o Dani, ele dá testemunho dentro da família e fora dela, dentro da igreja e fora dela. Testemunho de Cristo, né? Essa é uma parte que Deus ainda está trabalhando muito em mim. Eu acho que eu ainda não saí daquela fase da aborrecência ali de não querer buscar a palavra de Deus. Aos poucos eu tô voltando, assim, eu tenho comido um pouco mais na mesa. Eu tenho mas eu acho aqui, assim. Dani, que desde que tu nasceu, aliás, aqui, né, da água, aqui, viveu aqui dentro da igreja, tu era novo, mas tu recebia, né? E aí um dia tu tá usando, de vez em quando tu usa todo aquele conhecimento, todo aquele entendimento, né? Isso é importante. Não que tu esteja te alimentando tanto agora, mas toda a carga de conhecimento que tu recebeu, tu tem agora todo o direito de testemunhar, né? Realmente. Tu vai usar. A palavra não volta vazia, né? Tudo aquilo que a gente acabou colocando no nosso coração, uma hora Deus vai fazer frutificar da maneira que Ele acha melhor, né? Na hora certa, todas as coisas acontecem. Assim como a vinda do Dani pra cá foi na hora certa, né, Dani? A vinda da Márcia também, né? Então, cada um tem o seu período ali que Deus está dando crescimento, está dando experiências.
é assim como o Felipe falou, todo mundo passa por uma situação e nós temos que observar, e como familiares, muitas vezes a gente vê assim, pais preocupados, famílias ali apavoradas, muitas vezes com alguém que faz parte da família. Então, como a gente trouxe aqui o exemplo, né, coloca em oração, não desista, continua aí perseverando para que Deus possa agir naquele meio, porque Deus vai agir na hora certa. A gente só precisa estar na nossa posição e sendo um membro ali ativo de Deus ali naquelas horas, né, gente? Estamos já se caminhando para o final. Dani, dá um teu tchau pro pessoal que está assistindo a gente aqui. Tá, irmãos, que Deus esteja abençoando todos vocês e que todos nós podemos estar crescendo em vida. É isso aí. Gente, vamos pro nosso intervalo, nós já estamos de volta, não sai daí, hein? É isso aí, gente. Esse aí foi o Daniel Santiago, trazendo o seu compartilhar, sua experiência, né? Trazendo pra gente esse momento onde Deus operou na vida dele em família. E muitas vezes é assim, nós temos que passar por experiências doloridas para poder estar vendo o valor, muitas vezes, do que Deus tem pra gente. Os pais também, certamente, são muito trabalhados nesse processo, mas os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. É importante a gente lembrar disso e o Senhor está sempre conosco. É importante a gente estar lembrando daquilo que Ele nos deu e está indo atrás desse conhecimento. Vamos agora de louvor, então, gente, para nosso momento aqui. Daqui a pouquinho vamos ter nosso bate-papo no próximo bloco com o ministro da palavra Sérgio Alves, o tema medo, e você pode estar mandando sua pergunta pra gente. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, tem alguma dúvida, quer trazer ali pro teu coração esclarecimento, faz aí a sua pergunta, manda pra gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube e compartilha essa live pra frente. Vamos lá de louvor agora. A cada novo dia, Fonte da Vida volta já já. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. És o meu amado, Jesus, minha esperança está em ti. Jesus, em ti eu posso descansar, em tua presença quero habitar. Jesus, tu és o meu amado, Jesus, minha esperança está em ti. Jesus, em ti eu posso descansar, em tua presença quero habitar. 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 Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil,
Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. A música de volta. Metrópole FM. Você liga e dá de cara com a saudade. Aqui só toca sucesso. É isso aí, 8 horas e 31 minutos na Metrópole FM 105.9. No nosso quadro especial da noite, já perguntas e respostas, vamos começar o nosso bate-papo com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, e você que está com a gente, acompanhando a programação pelo Facebook, pelo YouTube, você pode estar mandando sua pergunta para nós aqui sobre esse tema de hoje, que vamos falar sobre o medo, tema que toca muitas pessoas de várias maneiras, várias formas, tanto nas questões da nossa vida no dia a dia mais básico ali nos nossos relacionamentos, como na nossa vida espiritual. Esse sentimento, essa coisa que a gente não consegue definir com as nossas mãos muitas vezes ali de forma concreta, tocá-lo, mas é tão real que a gente sente todos os efeitos na nossa mente, no nosso corpo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, que já está com a gente aqui na nossa sala, no nosso bate-papo. Quero dar boa noite para ele e para Fernanda Verzotto. Tudo bem, Sérgio e Fernanda? Não tô ouvindo o Sérgio, nem a Fernanda, tá? O áudio de vocês não está saindo para mim aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que pode ser. Tá acontecendo ao vivo, tem uns detalhezinhos, né, que pode estar acontecendo. Vamos lá. Agora, pode falar, Sérgio. Fernanda? Não ainda? Não tô... Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Não estou ouvindo vocês aqui. Vamos colocar um pouquinho aqui no nosso intervalo aqui, uma musiquinha. Vamos lá agora. Fernanda? Oi? Alô. Agora sim! E aí? Nem precisou. Boa noite, então, Sérgio. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, Júnior. Boa noite, Fernanda. Boa noite à nossa audiência do programa. Que Deus nos abençoe aqui hoje. É isso aí, gente. Que maravilha estar com vocês aqui nessa noite pra gente falar um pouquinho sobre esse tema, o medo, né, Fernanda? Trazer esse bate-papo. É isso aí. Que foi algo que compartilhado aí no nosso encontro micro-regional ali de Brasília, que Deus trouxe ali. E foram várias passagens pra gente poder pensar um pouco sobre isso, né, Sérgio? Mas uma coisa que eu quero começar já perguntando: o medo tem cura? O medo tem, sim. Ele pode ser extinguido com o crescimento de vida, né? Espiritual. A verdade liberta. O Senhor Jesus disse que quando conhecemos a verdade tem um poder de nos libertar não só do medo, mas de toda a natureza pecaminosa, né? Então, essa questão do medo, que nem escapa a ninguém, que todo mundo tem, ou seja consciente ou inconsciente, todos têm um medo, né? Porque isso é intrínseco à natureza caída do homem. Então, é possível a libertação, com certeza. E admitir que a gente tem o medo, muitas vezes é algo que não é fácil. A pessoa olha a vida dela, mas peraí, eu não tenho medo, eu não sinto isso, né? Eu tenho muita coragem daquilo que eu acredito, que eu penso, né? Todos têm medo. Às vezes não tem uma ênfase nessa fraqueza da área pecaminosa da vida, da natureza. Mas às vezes os problemas são mais intensos e mais gritantes em outras áreas. Mas todos têm medo. Maravilha. Tem medo porque o medo é intrínseco à natureza caída. Então ele vai aparecer. Isso é certo. Vai. E conforme... Pode terminar, irmão. Pode terminar. Conforme as circunstâncias da vida, as experiências, vai acontecendo as revelações daquilo que temos na natureza pecaminosa. Que para todos é igual. O Chomano comentou aí, né, da ministração no encontro no micro-regional de Brasília, e que foi falado sobre a palavra lá de Josué, né? E a gente vê na história da Bíblia que Josué, ele andou com Moisés, ele observou muito Moisés, e quando ele passou a ser o líder, né, que o Senhor recolheu Moisés, a primeira coisa que Deus falou para ele, né, não temas, na verdade antes, né, medita de dia e noite no livro.
Então, lá em Josué, no Antigo Testamento, a gente já pode ver, né, que Deus fala, ministra pra gente que é na palavra dele que a gente vai perder o medo, não é em pessoas. Não é no nosso pastor, naquela pessoa que auxilia a gente ali espiritualmente, que tá na caminhada, né, espiritual um tempinho a mais, que pode nos ajudar. É na palavra, né, irmão? Queria que o irmão falasse um pouco sobre isso, a importância da gente estar na palavra para esse medo ir embora, né? E não em pessoas. A renovação da mente proporciona o crescimento de vida. E esse crescimento de vida vai extinguir não só o medo, como no geral toda a natureza pecaminosa que a pessoa tem que está no governo da sua alma, né? Porque o mal, né, durante essa vida da graça aqui, o mal vai estar sempre na nossa carne. Nós sempre vamos carregar ele. O que é uma libertação que Jesus diz? É quando você está sob o governo do Espírito. Aí você está liberto. Mas também não é uma garantia de que você não vai pecar. Você vai pecar. Todos os dias. Observe lá, quando Adão e Eva caíram, qual é a primeira palavra manifesta por eles? Medo. Tive medo. Tu me chamou, eu fiquei com medo e me escondi. Então aquilo vem do pecado que habita, que entrou no homem, né? Antes o homem não tinha medo, antes da queda. Então é importante. Agora, veja, por que Deus revela os medos ocultos? À medida que vai passando aqui a nossa experiência na igreja, porque se Deus não te convence que você tem tal fraqueza, você não busca a cura, não busca a libertação. Então é necessário que constantemente Deus te coloque arranjos de tribulações na vida para nos enfraquecer e mostrar que somos impotentes para transpassar aquilo. E aí então a gente tem que procurar Deus para vencer. É interessante, Sérgio, que essa passagem de Josué também me lembrei da passagem de Paulo, lá em Corinto também, que ele teve um momento ali que ele ficou, parece que abalado ali naquela situação, quando ele estava em Corinto, que não importa o tempo espiritual da pessoa, né, do que ele já fez para Deus, como ele caminhou com Deus. Esse sentimento é algo que ele parece que atinge a pessoa realmente numa boa caminhada, como Josué, né? Viu quantas coisas, estava bem presente ali, mas o medo vem e é só Cristo para poder limpar nosso coração disso, né? Olha a experiência de Paulo em Roma antes de morrer. Ele disse, eu tô com medo. Ele foi bem claro nisso. Que ele estava com receio, com muita insegurança e com muito medo, porque Jesus orou 3 vezes para passar o medo, a angústia da morte. Lá no Getsemane, lembra? Sim. Verdade. Jesus não tinha medo, mas ele estava angustiado. Angustiado. Então, Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, mas isso é para mostrar que todos têm medo da morte. Né? O que mais a gente tem medo é da morte. Às vezes está na madrugada, sente uma dorzinha e você acha que é câncer, né? Só porque tem uma dorzinha. Medo da morte. É o que nos leva no limite, né, Sérgio? E dá para identificar um pouquinho que parece que o fim disso é paralisar, né? Josué era para paralisar a entrada ali, o progresso. Paulo era para paralisar em Cristo essa angústia ali, né? Que não era, mas é o que é sempre algo que coloca a gente num cheque de se entregar para o plano divino ou trancar. E eu acho que isso acontece muito no nosso dia como cristão, né? Na igreja de um todo, que a gente pode perceber até pelas perguntas que a gente tem aqui, várias que a gente vai colocar. Pelo que eu sinto também, muitas vezes, quando começa a olhar, não é aquela coisa explícita do medo, né? Que vem na mente, mas você vai olhar no fundo, vai aparecer esses sentimentos, né? E paralisa. O medo faz parte da nossa vida, só que isso às vezes não é perceptível para o crente. Medo de não pagar as contas, medo de não poder isso, medo de tudo, de atravessar a rua, medo do futuro, medo. O medo está sempre presente no nosso dia a dia. Quem tem filho dos filhos, né? Medo que o filho aconteça isso, medo que a mulher vai acontecer aquilo, né?
o medo está sempre acompanhando o cristão. Então, é por sinal que ainda o nível de renovação mental, de alimentação espiritual, não foi suficiente para renovar a mente, para a vida divina crescer em nós. Né? Porque Deus não tem uma fórmula, olha, você faz assim que o medo vai embora. Não, Deus tem uma fórmula, você cresce em vida que você vai ser liberto. Né? Que aí a fé aumenta, né? Muitos perguntam aí vai pra mim, aumentando a fé, vai É. abaixando mesmo. Exatamente, a fé. A fé dissipa o medo. Né? Tem até 2 perguntas aqui, eu acho que as 2 estão nessa linha, que uma fala assim, uma das, como combater o medo de morrer e como ajudar com a palavra alguém que tem medo de morrer. E a outra é como combater o medo do diabo. Olha, Seria do esse diabo não adianta, não tem mais medo agora. Ele não pode fazer mais nada quanto cristão. Isso é falta de realidade espiritual, esse é o problema. Né? As 2 perguntas, as 2 colocações, acontece essas experiências das nossas vidas porque a gente não tem aquela paz, né, de ter a realidade espiritual sobre o assunto. Isso está faltando muito para o cristão porque ele conhece e não pratica. Esse é o problema do cristão. Então ele não tem fé, porque ele não vê que Deus faz todo dia, né? A gente precisa buscar, então, ter a certeza do lugar que a gente está indo. Exatamente. Vamos buscar essa certeza do lugar para onde a gente vai. Isso para a questão da morte, né? Tranquilo. É um ponto. Em relação à morte, para onde estamos, para onde iremos, né? Aí é. Aquele que crê em mim, já mesmo morrendo, viverá. Então, se a pessoa não confia nas palavras do nosso Senhor Jesus, como ele vai se livrar da natureza pecaminosa? Conhecimento não liberta. O que liberta é a verdade. A verdade quer dizer o seguinte: tu vive o versículo para ter realidade. Isso dissipa com a natureza pecaminosa completa. É um processo de ouvir a verdade, de aprofundar, que é como vai cortando essa corrente, né, Sérgio? É algo que vai bater. Veja, quando a pessoa conhece, olha só como é sutil o ataque satânico na mente de uma pessoa. Quando ele começa a conhecer a verdade, ele cogita, não, vou fazer o que Deus está mandando. Aí quando ele vai para o embate de praticar, o diabo vem na mente, tu vai perder isso, vai acontecer aquilo, e tu vai isso. Então ele te enche de possibilidades de raciocínios e pensamentos que você forma um quadro de destruição se você obedecer dentro de você. E aí você recua. Né? Por exemplo, no ID, olha como as pessoas têm medo do ID. A gente não percebe no dia a dia, mas você olha para a pessoa, você faz uma análise externa dela, acho que essa aí aceita, aí tu prega. Se tu acha que ela não aceita, você não prega. Tem até uma pergunta aqui nesse sentido, fala bem assim, ó: muitas vezes deixo de levar o evangelho por medo da rejeição das pessoas, ou de não saber responder aos questionamentos que virão a respeito da palavra. Como combater esse sentimento e não deixar ele me paralisar? Não pode ter medo de ser taxado assim, sabe? De nada. Você só tem que fazer o que Deus mandou e seja lá o que Deus quiser depois. Entende? Esse medo em relação ao ID, em relação a que vão pensar da gente, ele está relacionado com a rejeição? Tá, muito. Um combate à rejeição aí ajudaria a combater, né, consequentemente, esse medo, engrossar um pouco o couro? Exato. Veja bem, o ego, ele é rico em rejeição. São camadas. Tem o ego, que é o comando, depois tem rejeição, depois tem medo, depois tem isso, tem aquilo, tem tudo ali. Agora, a rejeição é a causa da insegurança e do medo, né? Porque até quando você vai pregar, tem medo que você não consiga dizer as palavras naquela hora, vai cantar, tem medo de errar, porque você pode sofrer subtração na tua imagem excelente que não tem, entende? Não tem, exato. Não tem. Então você não tem o que perder.
Você só tem que confiar no Senhor. E ir tranquilo, de peito aberto. Ele disse, se no vale da sombra da morte Deus está comigo, qual é o problema? E é tão Qual é o incrível problema? isso, né? Que essa questão da gente errar, tudo, é um trabalhar geral, né? Porque a gente errar vai trabalhar o julgamento do irmão. É verdade. E é simples de resolver o problema, não é nada complicado. Basta você baixar a cabeça e ser uma criança. Deus falou, vamos fazer. Deus falou, vamos fazer. Não tem possibilidade de não fazer. Isso que a nossa decisão precisa manter, né? É uma decisão mesmo, é um embate com a gente. A gente vai ter um embate, não é esforço. Um embate na nossa não é mente. Aprofundamento. Tem muitos que acham que tem que se esforçar, tem que aprofundar a palavra. Não precisa nada disso, é só obedecer. O esforço do esforça-te e ser corajoso é o esforço para obedecer, né? Para obedecer. Às vezes a gente distorce aí esse esforço e entende como um esforço de autoaperfeiçoamento, né? O esforço ali te dispõe que eu vou te usar. E isso demanda um esforço mesmo, porque aí deixar de fazer o que a gente gosta pra passar, né, a fazer o que Cristo gosta, né? Porque a carne não quer servir. Não. Se eu depender do esforço humano para obedecer, eu nunca vou obedecer. Né, vocês falando porque não ia, né? Daí falando de esforço, até lembra assim a cena, às vezes a gente vai obedecer, né? Dá tremedeira antes, dá um calafrio. Então a pessoa fala, eu vou fazer, de repente ela, vou fazer e pronto. E solta e vai, né? É um esforço realmente que é um embate na carne, parece que contra o corpo físico ali, pra pessoa soltar, abrir a boca e falar. Nesse caso, a palavra esforço, ela pode confundir muitas vezes a gente se não olhar o contexto, entende? Porque não é o esforço humano, é a disposição mental de fé, confiar em Deus. E coragem também para isso, né? Porque a coragem para acreditar que o Senhor vai fazer, né? Que o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dele. Tem muita coisa a fé é um conjunto de ingredientes, né? Coragem, amor, porque a base da consagração é o amor, né? Se você não ama, você não se consagra. Se não ama a Cristo. Sérgio, e a gente vê que o medo ele tem uns efeitos aí secundários, a gente pode falar dessa maneira, que é a ansiedade, a pessoa geralmente que está com depressão. A gente ouviu muito hoje a síndrome do pânico. Isso, a síndrome do pânico. Tudo isso aí são desdobramentos do medo, a gente pode dizer, que efeitos que vai agravando esse processo, se não entra um processo de limpeza. A capacidade de raciocínio, de pensar, essas coisas prejudica muito também, né? A pessoa bloqueia o raciocínio, paralisa os sentimentos, enfim, os prejuízos e o grau de nocividade é muito grande, né? No resumo disso, a nossa mente tem que tocar a palavra como se fosse uma água lavando a nossa mente mesmo. Trazendo... Renovação da mente, né? Renovação. A renovação te traz uma realidade de que as trevas te mente, te engana e que tu tem que abandonar ela e repugnar. Só isso. Se tu não está iluminado, renovado, você nunca vai fazer isso. Até para reconhecer o que é trevas, né? Porque a gente tem a ideia que trevas é como a gente fala... Fica às vezes essa tradição. Trevas é o diabo, né? E não mexe com o diabo porque o diabo é perigoso. Perigoso agora para quem? Porque onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está a morte e a tua vitória? E é interessante porque não é incomum a pessoa falar, não, passa longe dali, que ali tem uma coisa ali, uma coisa negativa espiritualmente ali, tem uma coisa feita ali que não... Ali estranho, né? E tem todo... A gente ouve muitas histórias, né? Que as pessoas parecem que tem uma tradição de ter medo, né, Sérgio? Do que é oculto e do que fala que é maligno, né? Na verdade, nós tínhamos que ter medo de nós mesmos. E é o contrário, nós amamos nós mesmos. Tem um baita bichão, né? Colado, Veja, né? Veja como a gente está, o nível de engano é muito grande em nós. É verdade, é verdade. Aqui tem outra pergunta aqui. Após pecarem, Adão e Eva tiveram medo e se esconderam. O medo é fruto do pecado?
A gente tá falando, seria isso, né? E qual a oração? Uma das características da natureza pecaminosa é o medo. Então, É uma das características. A gente pode falar que, então, a atitude de medo já é um pecado, mas não como, mas assim, é uma ofensa à verdade, né? É um desprezo, né? É um pecado que não é de mão, mas é subjetivo. É um desprezo, né? E aqui tem qual oração faço para não ter medo? Tem oração para não ter medo, Sérgio? Olha, eu só sei que renova a mente e tem crescimento. Isso aí é a única coisa eficaz para extinguir o medo. Tem uma aqui. Como lidar com o medo de dizimar e ofertar? Na verdade, o medo de faltar dinheiro para pagar as contas, né? Ao ser fiel ao Senhor. Para vencer o medo, tem que fazer o que Deus manda, só isso. Então, o diabo botou na cabeça que vai faltar. Agora que eu vou fazer. Entendeu? Porque o diabo é mentiroso. Eu vou confiar nele? O rompimento... Eu fiz isso no início da minha vida. Eu tava perdendo tudo indo embora. Eu digo assim, agora que eu vou dizimar, agora que eu vou ofertar. Quanto mais ele tirava, mais. E tudo que entrava na minha mão era mais pro Senhor do que para mim. Até ele me largar o pé. E também entra a questão da renovação mental aí, né, irmão? Porque é dar o espaço para os espíritos falarem na mente, né? Que vai faltar, aí que não vai prover. Então esse espaço é preciso buscar, preencher ele com a palavra, né? De que tudo posso naquele que me fortalece. Lá em Malaquias que ele vai abrir as janelas dos céus. Preencher com... A gente tem que entender que não é a doutrina que me liberta. A doutrina não, né? É a pessoa que disse o que é para fazer que vai me libertar e sustentar. Eu li ontem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu creio nisso. Mesmo que eu faça uma coisa e não acontece como está ali, eu não deixo de crer. Sabe? Eu vou continuar fazendo porque aquilo é a única verdade e não adianta eu querer mudar. O vencimento do medo é uma experiência de confiança na pessoa de Cristo. Confiança. Na pessoa de Cristo, né? Muito bom deixar isso claro pra gente não entrar no legalismo, né? O homem confia no homem. Falando assim, eu lembro aquela experiência que o pai fala pra criança, a mãe, ele pula aqui na piscina, né? Eu vou te segurar. E a criança fica correndo, mas de repente ela vai e se joga, né? E talvez uma cena pra gente pensar, sempre vai ser uma experiência, né, Sérgio? Não tem como vencer o medo sem experiência. Claro que a palavra vem para iluminar a gente, para ver o cenário, né? Mas tem que ter experiência depois da iluminação. A palavra te dá condições de optar em fazer o certo, entende? Agora você decide. Eu compartilho até no passado, quando o senhor me chamou, eu tinha um medo de uma coisa que era absurda, assim, hoje quando eu penso, né? Mas eu tinha medo de ET, tinha um medo terrível de ET. Era um medo, eu achava que os bichos estavam em cima do telhado, assim, onde tava um lugar muito escuro, assim, era coisa... E aí, tem uns que tem medo de aranha, né? E aí não dorme de noite. E aí Cristo entrou com uma luz, falou assim, ele falou assim, isso é irreal, né? Mostrou pra mim assim a irrealidade daquilo, né? Na verdade, o que era aquilo por trás, e confia em mim. E parece que tirou com a mão aquilo. E aí eu tive essa experiência, né? Depois de Amém. Na cena assim, mas foi essa luz que veio, mas eu tive uma experiência depois dos momentos que eu tinha medo, e eu lembrei dele, mas é Cristo que mostrou a realidade pra mim. E aí aquilo foi bem interessante mesmo. E o irmão falando cada um tem medo de alguma coisa, me veio aqui mesmo, né? Como que tá tudo na mente da gente? É uma projeção, né? Eu tenho medo da aranha porque eu projeto na minha mente que ela vai me atacar, e aí, né? E assim com tudo. Então a importância da renovação da mente. Isso, o medo é tão poderoso. Eu tratei uma vez um caso, com 1 ano de terapia, uma pessoa com síndrome do pânico, e que ela tinha na cabeça uma ideia, que se ela saísse do quarto dela, ela ia morrer. E quem tirava isso da cabeça dela? Só Deus. Só Deus. Levou 1 ano quase para ela aceitar sair do quarto. Imagina as dificuldades da família, dar banho
de gato lá dentro do quarto, na pessoa, né? A gente chama aqui no sul banho de gato. Que prisão, que sofrimento, né? Que é isso tudo, né? Sérgio, eu acho que dá ainda pra falar uma coisa só no final do medo. Que a gente não conseguiu explorar ainda muito aqui, mas o medo em relação à construção da obra de Deus. Como construir com medo? Porque Josué está indo para uma construção ali, né? Uma edificação plena. A gente lembra de Neemias também, que chegou ali, né? Teve até um momento no rei que ele teve medo ali, né? Do rei ver o semblante dele descaído, né? Então, esse medo está muito ligado com a edificação sempre no plano de Deus, não é? Com certeza. Tudo que hoje não vai para frente é o egoísmo e o medo que tranca. É bom porque às vezes a gente está ouvindo essas mensagens sobre medo, mas o intento que talvez o senhor está querendo mostrar para a gente o que é o fim disso, né? Há pouco nós falamos do ID, né? Que não impede o crescimento numérico da igreja, né? O fim é a edificação. Outra coisa, o cuidar também. A pessoa... Aí é o ego. O que eu ganho estar ensinando uma pessoa a crescer em vida? Se eu não ganho nada com isso, então eu não quero. Aí é o egoísmo. Então a falha no apacentamento do reino é por causa do egoísmo. E o ID mais é o medo. Maravilha. É isso aí, Sérgio. Chegamos aqui no final da nossa programação. Quero agradecer a sua participação. Tem uma programação agora para estar fazendo aí pela TV Menorá, né? O Reciclagem da Visão. Quer deixar algum recado final para os ouvintes? Eu quero só dizer que livre-se do medo, né? Tenha fé. O Senhor está sempre contigo. Dá um combo aí, né? Ruim. Dá um combo e 2 CDs, né? Livre-se do medo e fé. É isso aí. Sérgio, obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela participação e a comunhão com vocês e com a audiência. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe. Obrigado, Fernando. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Tchau, pessoal. Fonte da Vida ficando por aqui, fechando a nossa segunda-feira. E você que esteve com a gente, muito obrigado pela participação. Quem comentou, compartilhou a nossa live aí pelo Facebook e YouTube. Deus te abençoe muito. Voltaremos na sexta-feira com mais programação, resenha do reino e compartilhando as maravilhas de Deus durante a semana aí. Vai se alimentando, vai para a mesa do Senhor, vai para a TV Menorá, Editora Vento Sul. Ficou essa dica aí. Na editora você tem o CD Livre-se do Medo e o CD Fé. Acessa lá e cresça em vida. Deus te abençoe. Você ouviu o programa Fonte da Vida. Baixe agora o aplicativo da Metrópole, o Laranjinha, disponível para Android e iOS. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Em 2023, a emoção do futebol é na Metrópole. Você vai conferir os principais jogos da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores da América e do Brasileirão. Fique ligado e acompanhe nossa programação pelas plataformas digitais. Futebol com emoção em 2023, só na Metrópole. Amigo que é amigo só traz novidade boa. Então se liga nessa. A Titânia Telecom em breve passará a se chamar Amigo Internet. A Amigo é uma marca do grupo Brasil Tecpar, presente em vários estados do país, conectando mais de 1 milhão de clientes e com mais de 2.000 colaboradores. A marca está passando por essa transição, mas para você nada irá mudar. Isso porque nós vamos continuar trabalhando para tornar a sua experiência cada vez mais incrível. Amigo Internet. Viva conexões reais. Pois um abraço ficou a saudade.